Olá, boa tarde a todos. Vamos dando início ao nosso web seminar, a Mina Conectada, aportando eficiência e segurança operacional. É, Conforme a Lei de Proteção de Dados, esse seminário está sendo gravado, então a gente pede que vocês aceitem as políticas de segurança, por favor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sei quanto é difícil à tarde, reservar uma hora para a gente discutir tecnologia e soluções aí para mineração, mas é um prazer estar aqui com vocês, agradecer de antemão a participação do Maurício e do Éder neste seminário. A ideia é que vai ser realmente um conversatório aqui entre a gente e, e gostaríamos muito da participação de vocês. O chat do evento tá desligado, mas vocês podem entrar na opção PIR, que está no canto superior, quase no meio ali, na parte superior, tá? Perguntas e respostas. Façam as perguntas, a gente vai ter uma sessão no final do Web Seminar para discutir, para responder essas perguntas e para co-criar esse evento com vocês. Sem mais preâmbulos, eu gostaria de me apresentar e apresentar os panelistas desse evento. Se pode avançar, por favor. Bom, meu nome é Walter Souza. É um prazer novamente poder fazer esses painéis em português, depois de viver aí mais de 10 anos no Peru, no Chile, no México, trabalhando com a mineração. É, Muito feliz de estar de volta ao meu país, estar de volta no Brasil, é, e muito feliz de estar incorporado à família Geostats. Eu faço parte do corpo diretivo da companhia. A gente busca realmente democratizar a conectividade nas operações da mineração e estamos avançando bastante bem com isso. Eu acho que a indústria, se eu posso comparar um pouco a indústria do Brasil com a indústria da mineração do Chile, principalmente, a gente ficou um pouco para trás nessa questão de conectividade. A gente tem uma regulamentação muito boa da Anatel e a gente tem que aproveitar e cada vez mais ter conectividade nas nossas operações. Só como forma de aquecimento, eu queria mostrar para vocês as tendências que a gente acredita dessa indústria da mineração, e com isso eu vou dar um gancho aí para os nossos panelistas de luxo. E eu busquei resumir as três principais tendências da indústria da mineração, tá? Tem vários, você pode buscar na Price, na Ernst Young, na Deloitte, na Hitachi, onde você quiser, o resumo vão ser esses três zeros, tá? O primeiro zero e está em inglês aí, por uma questão só de ser universal, mas o primeiro zero é zero entrada, né? Estamos caminhando realmente para ter uma operação remota, para ter operações autônomas, quanto menos pessoas dentro dos sites, isso significa mais segurança operacional e mais eficiência, né? Para isso, obviamente, conectividade é um fator vital para a gente conseguir ter a questão dessas operações remotas e autônomas. Por natureza, nós somos uma indústria ainda muito ineficiente, né? Sem conseguir tomar decisões em tempo real, sem capturar as informações de campo, isso tende a acabar. Então, o segundo zero é o zero ineficiência, com conectividade, com plataformas de gestão de frota, a gente consegue, de maneira online, tomar decisões para melhorar a eficiência das nossas operações, e realmente nós estamos caminhando, né, para a questão do zero carbono. Eu acho que zero carbono é utopia, mas pelo menos que a gente tenha menos carbono nas nossas operações. Aí uma questão mundial que eu acho que é a transição, eu nem falo transformação, mas a transição
energética, né, de sair de combustíveis fósseis para combustíveis ou para energia renovável. As companhias estão caminhando para isso, já há uma questão de frota elétrica, ou híbrida, ou com combustíveis com menor consumo de carbono, né? Então, somente realmente para dar uma aquecida nesse nosso seminário, e é com muita honra que eu gostaria de chamar aqui para o nosso palco virtual o Maurício. Maurício é engenheiro de Minas, né, diretor comercial de novas tecnologias da UIM, com vasta experiência nas operações de mineração. O Maurício vai contribuir com a visão estratégica e como a UIM está trabalhando com tecnologias na sua operação. Maurício, se você me permite, eu vou passar o vídeo que mostra um pouquinho que o Brasil não está ficando para trás, né? Que a gente estamos na frente, estamos fazendo também, não são só os gringos, não. Eu vou passar um videozinho aqui da UIM e depois o Maurício faz as considerações iniciais do nosso seminário. O futuro começa agora. Por isso, inovamos. Para acompanhar o movimento do mundo em direção ao amanhã. O IEM, sempre em movimento. Maurício, boa tarde. Obrigado por estar no painel com a gente. Suas considerações iniciais antes da gente passar para o próximo panelista, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Walter. Muito obrigado aí pela oportunidade. E é isso, né? Eu acho que o mundo se movimenta, as coisas mudam ao longo do tempo e a gente tem que ir se adaptando. A gente tem a oportunidade de viajar muito, de conhecer muita operação de mina diferente. A gente vê que realmente o Brasil tem que evoluir a passos mais largos, né? E não é porque a gente está no Brasil que a gente não tem a capacidade de inovar e de contribuir com a mineração do futuro. Concordo plenamente com o que tu comentou na abertura, né? É uma mina autônoma, uma mina eletrificada, com pouca gente dentro, exposta a risco e de uma pegada de carbono muito menor. É isso que a gente está trabalhando e temos total capacidade de fazer igual ou melhor que os gringos fazem lá fora. Obrigado, Maurício. Vamos dar sequência, apresentar aqui o Éder, que é um amigo aí de longa data, não tão longa data, né? Mas com muita intensidade. O Éder é diretor executivo da Fast2, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas inteligentes para gestão de frota, né? O Éder vai compartilhar com a gente como esses sistemas estão mudando, né? Ou gerando cada vez mais eficiência e segurança nas operações. Éder, também vou passar o vídeo aí para te dar um gancho, tá bom?
Boa tarde, Éder. Obrigado por estar com a gente aqui nessa tarde. Dá muito orgulho, realmente, uma companhia brasileira desenvolvedora de software, né? Tendo software aí nas operações, né? No cérebro das operações mineiras e não somente no Brasil. Com certeza você vai falar um pouquinho mais. Então, pode dar suas considerações iniciais, Éder. Bom, primeiro, Walter, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com essa turma especializada e entre amigos, né? Talvez as pessoas aqui não saibam, mas cada pessoa aqui faz parte da história da Fast2Mine. O Gabriel, lá no início, né, que é um dos fundadores da Geostats, ele trabalhou na Fast2Mine com a gente, né, e eu participei do início da história da Geostats também, então eu fico muito feliz em ver todo o crescimento, o desenvolvimento e a abrangência, o tamanho que a Geostats, né, se tornou no mercado e o resultado que vem trazendo para as mineradoras, né? E o Maurício também, grande amigo, foi uma das pessoas que abriu as portas para a Fast2Mine lá na UIM em Godofredo Viana, né? Então foi a nossa terceira operação, né? Então a gratidão pela parceria com a UIM, ela é enorme, é uma parceria que segue até hoje, né? E o Walter também foram muitas conversas, né, Walter, ao longo do caminho aí que a gente trocou ideia, né? Então é um prazer poder estar fazendo parte desse webinar, desse painel, né? Espero que a troca seja super positiva. Muito legal, é bacana mesmo ver esse ecossistema, né, da mineração que a gente tem, né, conectividade, movimentadoras, sistemas de gestão. Eu acho que a gente tem um ecossistema bastante rico que pode colaborar cada vez mais com a transformação da indústria. E convido agora o Pedro, né, da equipe da Geostats, é, que é gerente técnico nosso, né, da Geostat, uma capacidade absurda técnica, uma solvência absurda técnica. Com certeza ele vai contar um pouquinho. Trabalhou desde a época do sistema Telebrás, conhece muito, já fez diversas universidades. Eu diria que o Pedro é um catedrático, né? Tem mineração na veia, tem conhecimento em computação, tem conhecimento no agronegócio também. É, vou soltar o vídeo, Pedro, e depois te dou a palavra para você se apresentar e dar suas considerações iniciais, tá bom? Na mineração moderna, conectividade não é mais opção, é necessidade. A Geostats entrega soluções de conectividade avançadas, integrando 4G e 5G privado, Wi-Fi de alta capacidade e IoT. Com tecnologia robusta e confiável, garantimos comunicação estável para operações críticas, segurança, eficiência e inovação para levar sua mineração ao próximo nível. Geostats. We improve your business with high performance and reliable solutions. Muito bom, boa tarde, Pedro. Obrigado por estar com a gente aqui. Sei que você fez um esforço danado, estava lá numa mina subterrânea, na Bahia, se não me engano, pegou ônibus, avião e chegou aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência em conectividade para mineração. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Walter. Eu primeiro agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui, né, junto com dois especialistas aí em movimentação e sistema de monitoramento de frota, né? Assim como o Éder, também terceira operação da Fast2Mine, foi a primeira operação da Geostats lá na Godofredo Viana, em conjunto lá na UIM. A UIM abriu essas portas para a Geostats aí. De lá para cá, a gente cresceu bastante, a gente evoluiu, reiterando o que o Walter disse mais cedo também, que a Anatel está nos possibilitando aí uma abertura de espectro, que a gente consegue trabalhar, tem segurança jurídica, né, para trabalhar com redes privadas aí. Então, mais à frente a gente vai abordar isso aí um pouco mais forte. Muito bem, então vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando aos participantes, que são mais de 30 participantes, quase 40 participantes, que podem fazer as suas perguntas usando o artifício aí de PIR, que está no canto superior aí, tem um balãozinho com uma interrogação.
Não deixe de colocar suas perguntas para os panelistas. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final do evento. Maurício, conta para a gente um pouco, né? Aí uma empresa de 50 anos, com certeza já passou por várias crises, por vários momentos, por vários ciclos tecnológicos, né? Como foi a evolução da tecnologia nesses 50 anos na UIM? Como isso tem impactado os resultados da companhia, Maurício? Obrigado, Walter. Como tu bem falou, né, em 50 anos não tem como não mudar, não se adaptar para estar dentro do mercado, né? A UIM começou há 50 anos atrás como uma empresa de movimentação de terra para terraplanagem e hoje evoluiu para uma grande mining contractor, que a gente fala, né, especialidade em movimentação para mineração. E nesse meio do caminho a evolução foi absurda, né, de trabalhar com um trator apenas no início da empresa a ter aí mais de 800 equipamentos pesados na frota, né, de passar para movimentar, para construir uma estradinha de fazenda, para o ano passado movimentar 300 milhões de toneladas no ano. Para o pessoal ter ideia aí o que é isso, só depois da Vale, né? Obviamente que a Vale movimenta mais do que 300 milhões de toneladas no ano, mas depois da Vale é o IEM, tanto em tamanho de frota quanto em movimentação de terra aqui no Brasil. Então dá para imaginar a evolução absurda que foi, não só em termos de equipamento, de tecnologia, mas também de processos, procedimentos, governança, né? Conhecimento técnico para dar manutenção e operar um equipamento que 30 anos atrás era restrito à mineradora, né? Então, mudanças, e isso é parte da nossa vida, muito mais até do que a própria mineradora, né? Que às vezes abre uma mina e opera lá por 30, 40 anos no mesmo local. A UIM tem um contrato de 6 meses aqui, 1 ano lá, 2 anos, 3 anos, e está sempre mudando. Então a mudança é a essência, a mudança, tem até o nosso slogan, é sempre em movimento, né? Não é só movimentando terra, mas se movimentando fisicamente entre um lado e outro do país, para fora do país já trabalhamos também. Então a evolução é constante, e quem congela no tempo, em termos técnicos, em termos tecnológicos, fica para trás. Isso aí a gente não tem dúvida, né? E a tecnologia sempre esteve ao nosso lado, né? Desde lá do início, quando tinha que melhorar uma cabine para um operador, né? Às vezes migrava de um trator que não tinha nem cabine para um trator cabinado com ar-condicionado. A gente pensa muito que tecnologia é um computador, é uma imagem de um homem na lua, não sei o que, não. Às vezes a tecnologia é uma coisa muito simples, é instalar um sistema de ar-condicionado num equipamento que não tinha antes, dar mais conforto para o operador, e essa foi vencendo a nossa vida, né? Melhorando as condições de trabalho para os nossos funcionários, questões de segurança. A gente vê um pouco dos números aí, né? Inclusive de segurança na tela. É a evolução e a tecnologia tem que estar ao nosso lado para acelerar isso. Quem não se adaptar, quem não embarcar nessas mudanças, vai ficar para trás, né? Isso aí, sem dúvida. E hoje se fala muito em inteligência artificial, mas isso vai mudar com o tempo, amanhã vai ser outro tema. Então eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é parte dessa evolução. Tem que estar conectado, tem que estar trabalhando junto para ter acesso a essas melhores práticas e evoluções tecnológicas que vão nos apoiar nessa evolução. Olha que interessante, acho que você tocou em alguns temas bem importantes, né? Primeiro que a única constante que a gente tem hoje é a mudança, né? E o problema, não diria o problema, acho que o desafio, né, que é a melhor palavra, é que as mudanças estão cada vez mais rápidas, né? Então, muda e muda rápido. Então, acho que a palavra que fica aqui realmente é adaptabilidade, né? Ter a capacidade de se adaptar rápido, né, ao que vem pela frente. Outro ponto que você tocou, eu acho que é extremamente importante também, é a questão que a tecnologia é sempre um meio, né? É um meio para você chegar a algo, né?
E a tecnologia tem que estar amparada junto com o processo e com as pessoas. No final, são as pessoas que fazem tudo, pessoal. São as pessoas, mesmo inteligência artificial, quem programa a inteligência artificial são pessoas, né? Então, a gente não pode nunca esquecer o fator humano. Eu acho que essa abertura do Maurício foi fundamental. E é isso mesmo, né? É mudar, se adaptar ou morrer, né? Eu diria que isso desde Darwin, né? Não é de agora, né? É seleção natural, né? Ou você se adapta ou você não evolui, né? E se você não evolui, você morre. E justamente falando dessa evolução, Éder, queria passar para você essa bola. É, a gente fala muito ainda, né? E tem falado bastante de sistema de gestão de frota, né? De telemetria, né? De capturar informação em campo, de eficiência de ciclo, né? É, Agora, a pergunta é: isso realmente está gerando eficiência operacional? Você pode compartilhar um pouco com a gente os dados que você tem, um antes e depois de uma operação mineira com ou sem sistema de gestão de frota online, Éder? Com certeza, Walter. Obrigado pela palavra aí. E eu faço uma analogia assim, né? Que quando a gente chega na casa da gente, ou quando eu entro aqui no ambiente que eu tô, eu ligo a luz, né? E o que que eu espero quando eu ligo a luz é que a luz ligue, né? Mas eu não paro para a luz e olho para ela e falo assim, nossa senhora, que inovação, né? Eu não fico ali olhando para a luz pensando que ela é a maior inovação do mundo, né? Mas em determinado momento não existia luz, né? E a luz passou a existir. Então, naquele momento foi uma inovação muito grande. Nós estávamos falando sobre inovação aqui, né? E assim, o que que acontece com uma mina que opera no papel e depois passa a operar com um sistema de controle, é como se fosse ligar a luz. Tu passa a enxergar as coisas da forma com que elas realmente acontecem, né? Então, o que que antes não existia, tu não tinha os dados das paradas, tu não tinha o porquê que os equipamentos estavam quebrando, né? Tu não tinha os dados do ciclo do equipamento, a distância de transporte, a velocidade, né? Simplesmente por ligar a luz, simplesmente por contratar um sistema de controle operacional, automaticamente já tem um ganho inerente associado, né? Que é um ganho da mudança do comportamento humano, porque a pessoa, quando ela está monitorada, ela sabe que ela está monitorada de fato, ela vai adaptar o comportamento dela de fato que ela seja mais produtiva. Ninguém quer ser o menos produtivo, ninguém quer ser o que mais para o equipamento, ninguém quer ser o que anda mais devagar, né? No momento que as coisas começam a ficar transparentes, as pessoas automaticamente começam a produzir mais e cuidar mais dos equipamentos, né? Então é uma coisa impressionante, porque muitas vezes a gente chega numa operação que está no papel e nós olhamos, pô, a utilização está 85%, né? Os operadores, eles apontam um almoço, eles apontam uma troca de turno no papel, né? Eu digo apontam, eles anotam lá. No final das contas, não vem todas as paradas, né? Aí começa o primeiro mês do sistema, né? Que eles começam a apontar e começa o código de omissão a operar, porque se ele não aponta nada por 60 segundos, o próprio sistema fala qual é o motivo de parada operacional, né? Aí a gente enxerga todas as paradas operacionais, aí a gente enxerga, pô, mas a utilização estava 85, na verdade ela é 60 e poucos. Agora, o que está acontecendo de 60 e poucos até 85, né? É aí que a gente tem oportunidade de ganho, né? E é uma das frentes que a gente atua, né? Então, muito do crescimento da empresa, né, do progresso, vamos dizer assim, em termos do mercado nacional e no mercado internacional, ele está vinculado a resultado, né? Eu falo assim que para nós aqui na Fastmind, sucesso do cliente é quando o cliente fala assim, nunca mais tira isso daqui, porque isso daqui resolve o meu problema, né? No momento que ele fala isso e não tira mais, é porque aí realmente a gente chegou num estágio de sucesso. E outro ponto é que, né, para te contratar um sistema que nem o da Fastmind, tu não tem multa contratual, né, vamos dizer assim. Então, no momento que tu coloca o sistema para rodar, se daqui a pouco tu não quiser mais utilizar ele, tu pode simplesmente parar de utilizar. Mas por que que ninguém para de utilizar? Porque gera resultado pra caramba, né? A gente publica bastante nas nossas redes sociais diversos cases aí de resultado e de sucesso com a utilização do sistema, né? E são
milhões e milhões aí de reais economizados em várias frentes, né? Na economia de combustível, no ganho de eficiência operacional, no ganho de utilização, no aumento de produtividade, né? Exemplo simples aqui, vou dar um exemplo simples agora de um cliente, por exemplo, Itaminas, né? É um case público, tá na rede social, tá na rede social da Itaminas também, né? Lá eles têm várias contratadas, se pesavam todos os equipamentos passavam na balança e se pesavam, né? Aí a gente, cara, vamos colocar para rodar a pesagem aleatória, né? E vamos deixar ela silenciosa primeiro, vamos ver a confiabilidade disso, e depois vamos ir reduzindo a pesagem de forma que a amostragem seja suficiente para garantir, né, a integridade da quantidade de pesagem que vocês querem ter para pagar a contratada. Só nisso, né, as pesagens elas reduziram para a faixa de 30% das viagens pesadas, né? Então, tu imagina pegar 70% das viagens e o cara não ter que se deslocar até a balança, né? Pesar, parar, né? Se deslocar de novo para a mina, a quantidade de horas que se ganhou e a quantidade de toneladas, né? Que isso se reverte, né? Aí, assim, diversos outros cases, né? Dentro do site da Fastmine, lá também tem vários cases de melhoria operacional. Hoje são cerca de, acho que 70 e poucos trabalhos técnicos. Nós estamos indo agora para o Egito, né? Apresentar um trabalho também lá no Congresso de Mineração, né? E um dos focos da Fastmine é ser a empresa que gera resultado de fato e traz economia, né, para o setor mineral. É muito legal. Eu acho que, na verdade, aquela questão de vender tecnologia por tecnologia, isso já não existe mais, né? Tem que vender tecnologia com propósito, né? Para É, gerar resultado financeiro, ou algum resultado intangível importante, né? Como a segurança nas operações, porque não tem mais investimento só por investir, né? não. E é interessante isso que você fala a pessoa quando está monitorada, né? Ela muda comportamento. Isso é só a gente ver pelos radares nas estradas, né? Você não sabe se o radar está funcionando ou não, mas você diminui, né? E aí o pessoal Velocidade. descobre, e aí o pessoal descobria que o radar estava no quilômetro 115, aí ele parava no 115, depois voltava a acelerar. Agora, aqui nas rodovias de São Paulo, né, eu tô aqui em São Paulo, eles colocaram de radares por tramo. Então você não sabe mais onde está o radar, porque ele pode ver que você está andando numa velocidade média superior à permitida na rodovia, né? Então, essa questão do comportamento, acho que é bem importante, né? É, usar o sistema, usar os equipamentos de segurança, né? Isso não tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com comportamento, né? Com comportamento humano, e é muito importante. Dar os parabéns aí pelo crescimento da Fast2, principalmente pela internacionalização, né? Da É, Fast2 também, porque representa o nosso país aí numa indústria tão importante para o mundo, né? Eu não, tive a obrigado. oportunidade, junto com o Gabriel, de participar de um evento em Brasília semana passada, de terras raras, e eu acho que o Brasil está num momento primordial, assim, né, para conseguir capturar o momento da história dessa transição energética, né, com produção de terras raras, e a gente tem o ecossistema, como eu falei, e venho falando muito essa palavra, ecossistema, né, colaborar cada vez mais para que o Brasil exporte, né, tecnologia, exporte minérios de maneira competitiva, né? A gente fala que a mineração não tem muita competitividade, né? Porque o preço é o preço da commodity, né? Então, onde está a competitividade da mineração? Está no custo, né? Se você realmente conseguir ter um custo por médio de produzir uma onça de ouro, de produzir uma tonelada de ferro, aí é que você se diferencia do seu concorrente. É. Muito legal. Pedro, indo agora para o tema de conectividade, né? Nas minhas redes sociais, eu sempre estou colocando aí que não existe transformação digital numa mina que não tem conectividade, né? E eu, sinceramente, acredito nisso, né? Mas tem uma série de conceitos agora, né? Antigamente, conectividade era falar por rádio, né? E agora a gente tem esse conceito que a gente abriu o evento falando, né, de redes privadas, de regulamentação da Anatel. Explica um pouquinho para todo mundo que está participando, já temos aí bastante pessoas mesmo, agradecer uma vez mais e reforçar que vocês podem fazer as perguntas, tá? No Perguntas e Respostas, que a gente vai ter um tempo bastante legal para debater sobre o painel. Explica para as pessoas o que é essa rede privada, como isso pode mudar efetivamente a operação numa mina, Pedro.
Então, Walter, começando pela parte que a gente já citou, né? O Brasil tem uma legislação muito evoluída, né, para redes privadas. Ah, por que eu digo isso? Porque nós temos nossos vizinhos aí, Walter veio do Peru aí, muitos anos lá. Éder está internacionalizando, né, Éder? Então tá sentindo isso aí. Creio, eu não sei, desculpa, Maurício, eu não sei se a UIM tem operações fora do país, mas Hoje a gente não tem nenhum contrato ativo, a gente tem filiais na África ainda e tem relações comerciais aí na América do Norte, mas operação em andamento hoje não. Já tivemos durante 7, 8 anos na África, mas hoje não. tá. Então a gente sabe que a legislação é completamente diferente, né? Então acaba o que o Walter já citou, segurança do trabalho é diferente, e também as telecomunicações, né? Por exemplo, no Brasil nós temos aí possibilidades de utilizar redes privadas, né? Já já eu digo um pouquinho da diferença da rede privada sobre a rede pública, né? Para dar uma localização também. E isso facilita a mineração a poder ter essa rede, poder ter todos esses serviços com redução de custo, com uma operação mais segura, com uma operação mais eficiente. Sem essa rede, não é possível, né? O Éder aí pode me ajudar. O que adianta o sistema de despacho top com alocação dinâmica e tal, que só vai ver o tablet no final só vai ver os dados do tablet no final do turno, na hora que o operador traz para trocar o tablet para poder subir. Pô, isso é uma parte de área digital, não é nada mais do que isso, né? Você só vai ver no final do turno. Então, entrando um pouquinho na questão de rede privada e rede pública, né? O que a gente chama de rede pública é o que tem concessão do governo. Então, antiga Oi, atualmente a Oi não tem mais, né? TIM, Claro e Vivo, né? Das operadoras móveis. Então, eles têm uma concessão, têm frequências, têm usos que o governo determina o que eles vão utilizar. Então, não é tão simples a mineradora chegar e falar assim: eu quero uma rede da Vivo aqui dentro do meu site. Se for interessante para ela, se for interessante para a região, ela vai colocar. Senão, não adianta o dinheiro que você queira colocar, que ela não vai colocar, porque ela não tem que cumprir isso pela Anatel e, na verdade, ela nem pode utilizar aquela frequência para uma rede privada. E quando a gente entra numa rede privada, qual a grande questão? Ela está dentro do firewall da empresa. Então, as políticas de cybersecurity, né, Walter, a gente teve uma reunião recente com um cliente aí dizendo que eles tiveram os dados sequestrados, né? Isso é ransomware, né? Tiveram esse problema de dados sequestrados, então são extremamente críticos nisso hoje em dia. Então, assim, primeira coisa, está dentro da sua rede. Então, as políticas de segurança para aquela operação daquela rede, quem vai determinar é você. Tá? Então, você simplesmente vai pegar uma tecnologia de mercado como um 4G ou um 5G e vai levar isso para a sua área aberta, dedicada a você, com as suas necessidades, com o que você quer rodar ali. É uma rede que vai ser dimensionada para os seus dispositivos e não necessariamente dimensionada para atender comunidades ao redor, que é o objetivo da rede pública. Tá? E isso para mineração, vamos dizer assim, uma vez eu escutei um senhor dizendo que, brincando, um senhor leigo, mas dizendo assim, né, que mineração é o ato de trocar o morro de lugar, né? Então a gente tem essa mudança de relevo todo dia, né? Principalmente, Maurício aí sabe da brincadeira do turno da madrugada, né? O pessoal da madrugada muda os acessos da mina. Numa madrugada, um acesso que estava indo do banco 270 para o 260, hoje já está indo 285 por 255. Você não sabe como os caras conseguiram fazer isso numa madrugada, né? Então, essa alteração de relevo, né, é bem complicada para a gente trabalhar em função de estudos, né? E isso vem um pouco do know-how da empresa, da Geostats, em conseguir trabalhar com essa dinâmica, né, da mineração e esses estudos de predição de software. Bem interessante, né? Acho que fica claro, né, que o escopo
de atuação de uma rede pública não tem a ver com o escopo de atuação de uma rede privada, né? A gente consegue desenhar um escopo completamente direcionado para a necessidade do cliente. Então, eu não sou tão técnico, o Pedro está me ensinando um montão aí nesses poucos meses. Eu não preciso ter um equipamento de 10 milhões de reais para colocar 150 mil pessoas falando por telefone, né? Eu preciso ter um equipamento muito mais enxuto para ter 300, 400 veículos conectados, né? Então, a gente consegue realmente direcionar o escopo para o que o cliente precisa. A questão de segurança, né, cibernética, né, a famosa cybersecurity, eu acho que é um ponto importante, né? Os bancos são muito evoluídos nisso porque sofreram durante muitos anos, né? Com fraudes, tendo que pagar dinheiros estratosféricos, né? Então, a mineração, na verdade, eu tenho 52 anos aí, 35 anos nessa indústria, né, quase, nunca se preocupou muito, na verdade, com a parte de cybersecurity nas operações, né? Mas agora, com o uso de tecnologia todo o tempo, essa preocupação vai vir à tona, e o Pedro tem razão, quer dizer, quando ele fala, né, que numa rede privada você está dentro do firewall do cliente, o que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que a rede é protegida, né? Que todas as proteções do cliente já estão consideradas para aquela rede, diferentemente de uma rede pública, né? Então, eu acho que realmente vai ter uma transformação brutal na mineração. As redes privadas, e eu quero felicitar aqui a legislação do Brasil. Eu conheço a legislação do Peru, do Chile, do México. Nenhuma tem uma legislação que permite algo que, por exemplo, a Geostats faz, de ter uma rede privada e ter espectro, né? Ou ter possibilidade de ser certificada, autorizada com respaldo jurídico, como mencionou o Pedro, para operar uma rede privada. Então, isso facilita e realmente democratiza o uso da conectividade na indústria. Bom, obrigado, Pedro. Acho que tá muito interessante. Eu vou aproveitar aqui, a gente tá bem legal no tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Então, vou fazer mais uma pergunta para o Maurício. Maurício, quais são realmente os projetos hoje, assim, o que eu poderia dizer mais concreto que a UIM está trabalhando com relação à transformação digital da mineração? Vocês já estão buscando coisa realmente com autonomia? O que você poderia compartilhar para todos os nossos participantes no evento? Walter, a gente já falou um pouquinho no início, né? A gente acredita aqui na UIM que o futuro da mineração vai ser autônomo e elétrico, né? E a gente já acredita nisso há bastante tempo. A gente tem um projeto de caminhão autônomo que já tem 7 ou 8 anos aí, já está rodando há bastante tempo em testes e sendo aplicado em campo agora esse ano. E começamos a trabalhar em 2020 na hibridização de um caminhão de grande porte, né? De um caminhão que já nasceu diesel elétrico, né? Motor diesel com trem de força elétrico, mas colocando uma bateria no meio do caminho ali agora para tornar ele híbrido. Ele vai poder ser alimentado por uma bateria externa também. Mas eu queria falar um pouco antes disso, né? Dos projetos em si da UIM, falar um pouco dessa evolução, que é um pouco do que a gente já falava, né? A gente não pode ficar parado, e muitas vezes a gente fica parado ao que o mercado tá comandando, né? Ao que um fabricante de equipamento, ao que um grande fabricante pro global tá levando a gente para lá, né? A gente acaba virando consumidor. E eu acho que a gente tem muito potencial nessas redes de colaboração, nisso que a gente está fazendo hoje, de agir de maneira um pouco diferente, né? Na mesma direção, a gente vê todos os grandes fabricantes falando de inteligência artificial, de eletrificação, de autonomia, mas na velocidade deles, do jeito que eles querem, né? E que no futuro vai ser, né? Quem sou eu, quem é o IEM para falar que vai editar o futuro, mas a gente não precisa ser só uma empresa que segue o que todo mundo faz, mas também pode encabeçar alguns projetos. E são esses, para não alongar muito aí, são esses dois principalmente que a gente está trabalhando hoje, né? O do caminhão autônomo, que é pegar um caminhão aí de 20, 30 anos de idade, colocar um kit de autonomia nele
E da mesma forma, pegar um caminhão de 20, 30 anos de idade e colocar um pack de baterias para tornar ele um caminhão elétrico, né? Estamos trabalhando forte nesses dois projetos, e aí meio que um spoiler também, que é uma coisa bem recente. Esse ano a gente iniciou uma parceria, né? Somos sócios de uma empresa de inteligência artificial que vai desenvolver projetos voltados para a mineração, voltados para o nosso trabalho de movimentação de terra, né? Então, eu acho que é isso. E não precisa nem falar, né? Qualquer trabalho desses demanda uma boa conexão, demanda transferência de informação, demanda conectividade 100% do tempo, e a gente não pode ficar para trás nisso também. E também não pode querer abraçar o mundo, né? Querer resolver tudo sozinho. Tem que se juntar a quem conhece, a quem entende, e quem nos permite acelerar essas tecnologias e aplicar isso em campo antes mesmo de um grande fabricante conseguir, porque a velocidade deles é menor, né? Não tem dúvida, né? De uma grande mineradora, a velocidade de um grande fabricante de equipamento, de um grande fabricante de tecnologia, de software, de hardware, a velocidade deles é diferente da nossa velocidade. Claro que o bolso deles é maior, né? Talvez eles sejam um pouco mais rápidos porque tem um pouco mais de recurso, mas a gente tem conhecimento e tem capacidade de implementar bastante coisa entre nós, né? Com parcerias com empresas como as nossas. Eu acho que você tocou alguns pontos aí que são cruciais, realmente. Primeiro, a questão da colaboração. As tecnologias, em geral, né? A gente está vivendo realmente um mundo complexo. Não dá para fazer tudo sozinho, de tudo, né? A gente tem que saber realmente colaborar e não dá para ser especialista em tudo, né, Maurício? E esse que é o tema, né? Requer muita especialização, então você tem que se juntar, né, com essa palavra que eu voltei a aprender aqui no Brasil, né, com parceiros, né, com a parceria para ter essa velocidade, né, de tração, né? E é verdade, o que você fala é o seguinte, né? Não dá para ser passageiro, né, da tecnologia, tem que ser capitão, né? Porque senão você vira passageiro, tá todo mundo indo para a direção A, tá todo mundo tendo que fazer um grande investimento para essa direção, e você fala assim, opa, rapaz, eu não preciso, né? Eu tenho já muito ativo, né? E eu não vou por esse caminho, né? E aquela coisa, não pode, é assim ou não é? Fala assim, opa, né? Esse dá ou desce, eu não tô afim, né? Eu não vou entrar nesse negócio aí, né? Eu vou seguir a minha evolução, né? Porque quer queira, quer não, já tem um investimento feito, né? A gente não pode desconsiderar isso, né? A UIM não vai começar de 50 anos atrás, né? Se a UIM fosse começar 50 anos atrás, a UIM começava digital, começava comprando maquinária já nova, mas já tem 50 anos. Você vai apagar esse histórico, essa experiência, esse know-how? Não tem como fazer isso, né? Então, acho que são pontos bastante interessantes aí. Uma vez mais, orgulho de ter uma companhia brasileira desenvolvendo projetos aí com tecnologia própria, né? Desafiando o status quo do mercado, né? E mostrando aí para o mundo que pode fazer de maneira diferente, né? Isso aí. Éder, tá ficando boa essa conversa, hein? Podia ter umas 2, 3 horas desse seminário aí, é um luxo para o pessoal que está participando, né? Essas 40 pessoas e mais ainda, quase 50 pessoas aqui. Mas se conectividade é importante, a gente já está conseguindo democratizar a conectividade na mineração. Se receber informação online, né, para ter mais eficiência operacional, é vital para as operações. Por que ainda a gente tem minas operando no papel, meu amigo? E como fazer para acelerar essa transformação de sair do papel e ir para um sistema online, Ed? Cara, é uma pergunta bem bacana e, assim, eu faço um paralelo e uma analogia com a nossa vida, né? Por que tem gente que ainda não está usando IA? Se a IA está aí, né? Tem um monte de ferramenta que facilita o nosso dia a dia. Por que tem gente que resistiu tanto a comprar um smartphone, né? Enfim, eu acho que tudo é questão de tempo. A digitalização, ela está acontecendo e cada vez de forma mais rápida, né? Então, eu acho muito difícil, num horizonte de 3 a 5 anos, nós termos alguma operação ainda no papel. Eu acho que toda mudança, ela requer
uma saída da zona de conforto, é muito fácil tu seguir fazendo a mesma coisa, né? Então, daqui a pouco, cara, eu sempre operei assim, sempre deu dinheiro, né? Vai vir aqui daqui a pouco uma solução que vai expor algumas coisas. Tem vários gatilhos, vamos dizer assim, né? Que são gatilhos, às vezes, de não querer mostrar uma ineficiência operacional, né? Aí depende de cada uma das operações e o que cada um busca. Mas eu vejo como a analogia que eu fiz da luz, sabe? Eu acho que é algo, a transformação digital, a digitalização, vamos dizer assim, ela é algo inerente ao futuro, né? E vão existir as mineradoras que se adequaram e ganharam produtividade, né? E se mantiveram competitiva e as que deixaram de existir, no final das contas, né? Então, eu acho que no futuro não vai mais nem ser um diferencial competitivo, né? E sim uma necessidade de sobrevivência e cada vez mais, que nem o próprio Maurício comentou, né? É muito dinâmico, muita coisa nova surge. Nós estamos passando uma revolução com a inteligência artificial agora, né? E não é uma inteligência artificial, né, que vamos dizer assim, ah, tu tem que aplicar a inteligência artificial para fora. A principal revolução da inteligência artificial é aplicar ela para dentro, né? É como tu vai ser uma empresa AI first, né? Como tu vai usar a inteligência artificial no teu dia a dia para ganhar produtividade, porque uma coisa é certa na tecnologia, né? Na medida que o tempo passa, a tecnologia ela ganha escala e o custo dela diminui, né? Então é que nem a internet, né? A internet a gente estava acostumado lá atrás, né? Quando a gente começou a contratar a internet banda larga, a pagar um absurdo por mês, né? Hoje em dia é um valor desse, né? Hoje em dia a gente não paga mais, né, para fazer ligação, a gente paga para usar um pacote de dados, né? Daqui a pouco a gente não vai mais nem pagar esse pacote de dados, né? Então, gradualmente, de repente, as coisas mudam, né? A gente está falando que gradualmente a gente fala que vai vir o caminhão autônomo, vai vir o caminhão elétrico, vai vir e tal. De repente, né, um grande OEM vai falar assim, cara, a partir do próximo ano eu só fabrico elétrico, eu só fabrico autônomo, né? E a mudança ela vem e a gente precisa se adaptar a ela, né? Então eu acho que esse é o gradualmente da mineração, a digitalização ela está aí uma realidade, num futuro muito próximo não vai ter nenhuma mina que não vai operar conectada e digitalizada. Concordo, né? É o que você falou. A questão vai ser realmente o valor que você gera com os sistemas, né? Se você gera valor e consegue que a mina seja mais competitiva usando um sistema, a adoção vai acelerar, né? É. Não tem muita coisa. E é verdade, esse negócio de IA, até vou compartilhar uma coisa aqui, o Pedro não vai ficar bravo comigo, a gente tem um chat da empresa, o Pedro falou assim, hoje eu dei bom dia para minha IA aqui, né? Eu falei, você está brincando, Pedro? Ele falou assim, não, eu estou tratando cada vez melhor ela, que no futuro ela vai me salvar de algum... E eu acho que é verdade mesmo, sabe? Diz Eu que não, fiz alguma... Hã? diz que não é para dar bom dia, Pedro, que ocupa o servidor, cara. Os caras estão pedindo para não fazer muito frufru com a IA, porque gasta muita energia. É, ô Pedro, eu aproveito aí e passo para a sua pergunta, então, que eu acho que é uma coisa importante. A gente falou muito de especialização, né? E eu tive a oportunidade aí de estar com você em campo, né, na mineração, e realmente é um diferencial quando você começa a falar de conectividade, mas sabendo como que é a operação do ciclo, aonde vai ter o desmonte, aonde vai crescer a barragem. Comenta com a gente um pouco esse diferencial realmente de ser especializado na tecnologia, mas também ser especializado na indústria, Pedro. Walter, é entender, né, o que está se passando quando, vamos dizer assim, o pessoal do Maurício ou o pessoal do Éder chega na gente e fala assim, pô, cara, ali vai ser o desmonte vai ser tal dia, vai ter uma projeção nesse sentido, a gente, ali vai ser uma pilha de estéreo, pô, cara, você chegar para vamos dizer assim, né, a gente tem conhecidos aí da área de telecom ainda, né, como você disse, eu fui da área de Telebrás, tenho alguns contatos ainda na área, e você começa a falar sobre esses termos, sobre o que é isso, leva-se um tempo para o Éder, para o Maurício poder ensinar isso, né, para o pessoal de telecom. Tem pessoas que fazem o que eu faço aí, às vezes até melhor na área de telecom do que eu, mas eu acho que você unir, né, um pouco da, da telecom, entender como é a mineração, o que que é
tem um termo que o pessoal da Fast Mine usa, os ciclos, isso, como são os ciclos, né? O que é o ciclo de carga, o ciclo de descarga, o deslocamento vazio, deslocamento carregado, os acessos, o que é um acesso, o que é um talude, o que é uma berma. Então, assim, vai dando, né? Isso a gente tenta passar também para toda a equipe, né, da empresa. Então, para ir se familiarizando com esses termos, então você começa a dedicar aquilo ali, você começa a entender um pouco daquela. Obviamente, ninguém vai ser um engenheiro de minas, sair projetando uma mina, mas você saber como conversar com as pessoas, saber os dados que eles vão te entregar para que isso possa melhorar a operação de cada um, isso eu acho muito, muito importante, né? E também a gente ter essa comunicação, né, facilitada, né, Walter? Então a gente consegue unir um pouco desse, desse mundo da telecom, né, que hoje todo mundo depende, igual você falou, antigamente era ter voz, né? Hoje, pô, cara, hoje a gente a gente até está conversando com o Maurício, né, com a IEM, para nem ter numa operação aí, não ter nem VHF ou HF mais, é só em cima de rede privada mesmo, tudo em cima disso, tá? Então, é uma mudança necessária, né? Você passa a ter só voz, depois você passa a ter dados e voz. Daqui a pouco você começa a ter aí a IA diretamente aplicada, porque a rede vai te permitir isso aí. O Éder já está com IA aplicada dentro dos tablets dele lá e já respondendo em tempo real pro CCO da mineradora, né? Então, isso, isso vai facilitar, né? E diminuir também, né? Principalmente, como você disse, né, Walter? Todo mundo vende no mesmo preço. Então, o que vai mudar é o quanto você consegue economizar para vender naquele preço. É exatamente isso, né? E essa questão da voz é muito fácil, né? Ver a evolução da voz, né? Eu perguntaria aqui, quem tem um telefone fixo hoje em casa, né? Esses dias, Ninguém nem sabe. Você tem? esses dias meus piá, nós estávamos na praia e aí tinha um orelhão, aí eu falei, não, tira a foto, cara, vamos tirar uma foto, porque daqui a pouco não vai mais nem existir nenhum, nem É, ainda. eu explico para uma filha minha que eu namorava comprando ficha, né? E fala, não entendem nada disso, né? Então, essa evolução tá. Agora, o Pedro comentou uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, essa questão e novamente indo para a especialização, né? É, quando você tem um veículo autônomo ou teleoperado, telecomunicações aí precisa de especialização. E muitas vezes as áreas de tecnologia das mineradoras não têm esse nível de especialização. Eu acho que essa lacuna a Geostat tá entrando bastante bem aí, né? E o Maurício falou a questão da velocidade, né? Que muitas vezes os grandes OEMs ou os grandes provedores de tecnologia não acompanham a velocidade. E eu que observo que isso está acontecendo também hoje com as áreas de TI das mineradoras. Elas não estão acompanhando a velocidade da mudança necessária para ter essas redes, para mudar esses paradigmas de conectividade, né? E isso vai ser uma coisa bastante importante, né? A IT versus OT, né? A tecnologia de operação versus a tecnologia da informação. Na verdade, não deveria ser versus, né? Deveria unir o melhor das duas tecnologias e trabalhar em conjunto para dar a velocidade que o Maurício precisa, para dar a velocidade que um Éder precisa, né? Porque senão, como ecossistema, nós vamos ficar para trás, né? E isso eu acho que é um ponto importante. Senhores, que conversa bacana. A gente já tem algumas perguntas aqui, eu já anotei algumas, mas antes de direcionar as perguntas, ou melhor, não, vamos direcionar as perguntas, algumas perguntas, e depois nós vamos para as considerações finais aqui. Tem perguntas muito técnicas, tá? E tem perguntas mais abertas aqui. Essa aqui eu vou direto para o Maurício aqui. Maurício, quais seriam os principais desafios para possibilitar autônomos na mineração? Tá Tá muteado, Maurício, tá em mudo. Desculpa. Bom, o primeiro
é ter o caminhão, né? Hoje, se tu não comprar um caminhão da Caterpillar ou da Komatsu, tu não tem, né? E segundo é a conexão. E segundo é a conexão, porque esse caminhão precisa estar recebendo e enviando informação o tempo todo. Visitei muita mina autônoma, fui para a Austrália, a gente foi para estudar isso, para entender, onde lá funciona muito bem. Aqui já mais recentemente surgiram algumas no Brasil, né? O pessoal insiste muito em falar que a mina tem que ser preparada. Depende do sistema de gestão que tu utiliza para aquilo, depende da legislação, depende de muita coisa. Mas a pista tem que ser muito boa, tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser para um caminhão manual também, tem que ter uma pista muito boa. Então eu acho que não tem, hoje em dia a gente já tem tecnologia para transpor essas barreiras todas, né? A gente já está vendo uma entrada maior dos fabricantes, então até 5, 6 anos atrás só BHP, Rio Tinto, Vale, que podiam comprar caminhões autônomos desses grandes fabricantes. Hoje já está começando a abrir para mais pessoas, já tem empresas como a UIM que estão oferecendo kits de transformação. A gente não vai oferecer o nosso kit para o mercado, vai ser um kit para uso interno, né? A gente vai prestar o serviço com o nosso kit, mas a gente já está vendo essa evolução. Então, acho que essa barreira tecnológica de transformar o caminhão em um caminhão autônomo já está sendo transposta. A questão da conectividade, a gente está resolvendo, né? Vem a Geostats com essas soluções, eu acho que isso no futuro, né? Falar, a mina é um lugar muito remoto, a mina é um lugar muito, né, de terreno muito acidentado, como é que o sinal chega? Isso já está existindo solução, a gente está resolvendo. Então, eu acho que num futuro muito próximo, e aí eu não me atrevo a dizer que 2 anos, 3 anos vai ter muita coisa disponível para pequenas e médias mineradoras também adotarem a autonomia, né? Ou a semi-autonomia, ou teleoperação. Eu não vejo mais barreiras intransponíveis que nem a gente tinha no passado, não. E é interessante isso, né? Porque muitos aqui são engenheiros, né? Quando você está numa curva exponencial, você se assusta, né? Parece que vai levar 5 anos, mas quando você vê, já foi, né? Não demora mais isso tudo, não. A gente está vendo pelo nosso desenvolvimento interno aqui, até o final do ano a gente vai ter uma frota de 5 caminhões rodando 24 horas de forma 100% autônoma, o que a gente chama de produção comercial já, né? A gente já vem aí há mais de 1 ano rodando em forma de teste, mas no final do ano, produção já comercial e tem muita gente no caminho também, não só os fabricantes. Que interessante aí, te parabenizo a você e toda a sua equipe e a UIM. Éder, a pergunta vai para você aqui. A pergunta tem muito, na verdade, também tem um viés de automação, quer dizer, como é que a automação pode dar uma medição física financeira da movimentação, mas independentemente se é autônomo ou se não é autônomo, acho que essa questão de ter dados, né, e através de um sistema de gestão de frota conseguir ver um avanço físico, um avanço financeiro, isso está inerente aí ao sistema de gestão de frota, né, Éder? Independentemente se é um veículo autônomo ou não, né? Isso, independente do autônomo ou não, né? Nós temos, por exemplo, um módulo que ele é o Contractor Management, né? E cada vez mais a gente tem evoluído esse módulo, tem planos futuros bem legais para ele. Hoje tu consegue ter a medição das faixas de DMT, então de 0 a 500, 500 a 1000, 1000 a 1500 metros, né? E qual é o custo por tipo de material, qual o custo por hora trabalhada de cada uma das atividades, né? Então tem várias mineradoras aí, exemplo, Kinross, Itaminas, né? E outras que utilizam o sistema da Fastmine para medir o contrato, né? Então, no final das contas, tu sai ali com um boletim de medição, né? Um relatório que fala, né, qual é o custo. Claro que depois tem toda uma etapa de auditoria, né? Que se faz uma reconciliação topográfica, né? Para ver realmente quantas toneladas saiu e no final das contas tem um ajuste fino ali e aí é feita a medição. Mas é uma tendência cada vez mais. Nós temos uma visão aqui dentro da Fastmine, o Maurício conhece muito bem esse processo também, porque a medição é um processo crítico, né, no negócio de mineração e terceirização de lavra. Então, ao final de cada mês, tem que se fazer esse processo.
E nós entendemos que esse processo ele deve ser mais bem alinhado e a roda tem que estar mais, a bola tem que estar mais redonda. Então a gente entende que diariamente tem que ter uma previsibilidade disso, como é que está fechando a medição, para chegar no final do mês, né? E isso está super bem alinhado e redondinho e não ter estresse, né? Então a gente está desenvolvendo um sistema baseado em workflow, um sistema baseado em aprovações, né? Onde é feito um dia, se aprova se realmente foi aquilo ou não, e aí as aprovações elas vão acontecendo, chega no final do mês, tá todos os pontos, né, de possíveis divergências alinhados e tu só mede, né, e bola para frente, e vida que segue, e a parceria ela fica cada vez mais azeitada entre contratado e contratante, tá? E a mesma coisa é no caminhão autônomo também, não muda muita coisa, né? Vai ter que medir e pagar no final do mês da mesma forma, né? A única questão no caminhão autônomo é assim, o benefício ele é gigante porque tu não tem as principais paradas operacionais, né? Então tu não tem parada por hora de almoço, parada por troca de turno, né? O equipamento ele fica menos suscetível ao erro humano, né? E também a parte de performance humana, né? Pessoa a pessoa, tem dia que a pessoa chega e não tá bem, tem problemas de transgressão, né? E aí então aumenta muito a segurança operacional e a eficiência, muito mais horas trabalhadas para movimentar muito mais. Mas vai medir igual, no final do mês vai medir igual, né? E a Fastmine visa ser o sistema para os equipamentos autônomos da mesma forma que é para os equipamentos operados, né, por operador. Emendando a pergunta, Éder, e aí vi que a Fast2 aí criou uma nova empresa, né, chamada Tech4Mine, Sim, e vocês viram aí a necessidade de apoiar nesses desenvolvimentos mais personalizados do cliente de vocês. Você quer aproveitar justamente para enganchar com essa questão de gerar resultado de maneira personalizada? legal, não, bacana. Posso falar rapidamente da Tech4Mine. É um projeto que ele já estava no nosso radar há cerca de 3 anos atrás. Acabava que naquela época nós não tínhamos envergadura para colocar ele em prática, né? E no meio desse processo que nós interagimos com várias mineradoras e várias empresas, né, de terceirização de lavra, né, muitas demandas foram sendo solicitadas e acabava que nós não desenvolvíamos muitas soluções porque o nosso foco era sistema de gestão operacional para mineração, né? Então, né, Flat Management System, despacho eletrônico. E aí vinha, eu quero um sistema para expedição, eu quero um sistema para usina, né, eu quero uma integração, várias solicitações. E a gente acabava dizendo muito não, inclusive criou um comitê, né, para dizer esses nãos. A gente só fazia o que fazia sentido dentro do nosso roadmap. Né? A Tech4Mine ela vem para suprir uma necessidade de desenvolvimento de solução customizada e de acelerar a transformação digital dentro da mineração, né? Então, nós alocamos mão de obra para desenvolvimento de software, né? Tanto mão de obra que pode ficar fixa com escopo aberto, e aí utilizo uma mão de obra qualificada que conhece de mineração, como também projetos específicos. Olha, eu tenho um projeto aqui que eu quero desenvolver esse produto. A Tech4Mine, ela tem know-how, ela tem capacidade, ela tem gente qualificada de mineração e conhece do processo de desenvolvimento de software para tirar essa ideia do papel e transformar isso numa solução e resolver uma dor do mercado, né? E aí, claro que o que fizer sentido nesse meio do caminho virar produto, né, para a gente fornecer para as mineradoras de forma geral, pode virar produto, né, em parcerias, né, de desenvolvimento e assim por diante. Então, é uma empresa que é um grande acelerador da transformação digital de forma mais geral para a mineração. Muito legal. Pedro, para você te tocou uma pergunta absolutamente técnica. Eu com certeza não sei responder, mas você vai matar no peito aqui, ó. Vou até ter que ler de maneira detalhada aqui, ó. Se preciso transmitir imagens de câmeras em tempo real da cabine de um equipamento veículo, o que seria mais interessante? Utilizar câmeras Wi-Fi e estruturar uma rede mesh Wi-Fi para fornecer cobertura? Ou utilizar câmeras com conectividade 4G, 5G e estruturar uma rede 4G, 5G privada? Bom, vamos lá, em partes, né? Eu acho que para começar, eu creio que a gente deve utilizar, deve utilizar, Alguém abriu Vai lá. a gente deve pensar primeiramente qual câmera que é aplicada, né, para veículo, né? Então, assim, específica, porque Maurício sabe aí mais do que ninguém, vibração,
solavancos, como se deve ser tratado um equipamento dentro de um equipamento, né? Hoje um caminhão, uma escavadeira é um data center, né, Maurício? Nada mais, nada menos que isso, né, cara? Tanto de fiação, de conexão que se tem ali. Então, primeiramente, utilizar câmeras, né, para ser mais específico, câmeras que sejam feitas para rodar em veículos, para que você não tenha um problema de estar tendo que trocar esse equipamento mais vezes do que pensava, né? E, cara, rede mesh em Wi-Fi, depende. Cara, numa mineração de alumínio, esquece, né? Porque a gente sabe que alumínio é extremamente comprido, longo, distante, né? É muito grande uma mineradora de alumínio. Cara, uma pedreira, agregados, né? Que o pessoal gosta de falar aí, agregados ou um minério industrial pode ser muito interessante, o Wi-Fi, não necessariamente uma rede mesh, o pessoal adora falar mesh Wi-Fi, mas eu conheço pouquíssimos equipamentos que são mesh real, né? São poucos equipamentos no mercado aí, tá? E a rede 4G, 5G, vamos falar aí principalmente na 4G, cara, mesmo para mineradoras pequenas, igual o Walter mesmo disse mais cedo, existem equipamentos específicos para pequenas operações privadas. Hoje, o que nós fazemos é justamente isso, democratizar, né? Trazer a mineradora pequena, a média, a grande para o cenário de mineração 4.0, né? Então, a gente bate muito nisso aí. É, então, na minha posição hoje, nós utilizamos o 4G numa cobertura macro, né? Então, para cobrir aí, vamos falar assim, 95% da área, ou mais até. E caso tenha alguma areazinha pequena de sombra, e aí assim a gente trabalha com Wi-Fi. Normalmente, voltando ainda dentro de um veículo, as câmeras são interligadas a um DVR, né? E esse DVR que vai ter a conexão, tá, Walter? Então ele vai ter a conexão 4G, 5G e Wi-Fi. Ah, tem diversos fabricantes e operadores no mercado aí, tá? Então a gente recomenda, né, que esse equipamento NVR, não a câmera em si que vai ter a conexão, mas sim o DVR. E o DVR conecta com todas as câmeras. E a gente recomenda sim que ele tenha 4G e Wi-Fi. É difícil ainda um equipamento desse compatível com 5G no mercado brasileiro. Não vou falar que não existe, mas é difícil, tá? Tá começando a aparecer agora em 2025. 2024, desconheço. 2025 eu já sei de um equipamento que existe isso aí, mas ainda 4G é para isso ainda e supre muito bem essa questão de câmera, né? Tanto para. O pessoal utiliza muito para sistema de fadiga, né? Também, né? Eu acho que a resposta do Pedro deixa muito clara a questão da necessidade de especialização, né? Não existe resposta, não é receita de bolo, né? Você tem que ver realmente para que você. Eu sempre digo o seguinte, né? E já para ir terminando o nosso evento, né? O pessoal fala muito de, não, centro de inteligência de operações, centro de comando e controle, centro de operações. Aí a primeira pergunta que sempre que um cliente fala isso para mim, eu pergunto, você vai controlar o quê? Você vai operar o quê, né? Porque senão fica aquele negócio lindo, né? Gasta-se seus milhõezinhos, né? Fica aquelas telas maravilhosas. Aí você entra no centro de controle, tá todo mundo olhando para o seu próprio computador, né? Aí você pergunta assim: essas telonas grandes aí servem para quê, né? E aí a resposta não vem, né? Então tem que ter realmente especialização. Tem que conhecer para que você vai usar as funcionalidades, e aí, a partir daí, você consegue desenhar um projeto de conectividade que atenda, né, em escopo, em custo e em prazo a necessidade que o cliente tenha. Olha, vamos chegando no final, para ser responsável com o tempo aqui, mas antes eu gostaria de dar as palavras finais aí, para que nossos panelistas nos dessem aí uma visão do futuro, sair daqui para que todo mundo fale assim, vamos morder, aonde que eu mordo, o que que eu faço amanhã, o que eu tenho que aprovar, qual que é meu projeto? Manda lá, Maurício.
Eu acho que não tem mágica não. Se a gente sair daqui falando que eu vou trabalhar nisso agora, eu acho que é isso. É muito olhar para frente, né? Olhar para aquilo que a gente acredita. Mencionaram, né? Acho que o Pedro e tu, Walter, mencionaram agora há pouco a especialização. Eu acredito muito nisso, né? Ninguém é bom em tudo. A gente depende de outras pessoas para evoluir, né? Fazer um paralelo com o trabalho que a UIM faz, né? Movimentação de solo e rocha na mineração. No final, o que a mina tem é o interesse de ter um custo menor por tonelada daquele minério que ela vai vender lá no exterior, né? Então, cada um tem que ser bom no que faz. A mina operar, movimentar a terra, qual que é a especialização que ela precisa ter naquilo ali? Não, tem gente que faz aquilo muito bem. A mineradora tem que ser muito boa na pesquisa mineral, no beneficiamento, na extração daquele bem da União que foi dado o direito dela de processar e de vender, né? Então eu acho que eu acredito muito nisso. Pensar que a gente é muito melhor juntos e especializados no que a gente faz do que realmente tentar abraçar o mundo e fazer tudo sozinho. Futuro, de novo, né? Vou ser repetitivo aqui, mas a gente tem muita convicção. Lá na frente a gente pode estar errado, não sei. Acho que não, a gente estudou muito esse tema, já vem há muito tempo estudando, que o futuro da mineração é com uma pegada de carbono menor, então vai envolver eletrificação e com menos gente exposta ao risco, então vai envolver automação, maior produtividade, né? Menos gente exposta ao risco. Isso é o que eu acho que é o futuro, e se o pessoal quiser sair daqui com alguma lição de casa, eu acho que é esse o recado que fica, né? Utilizar a tecnologia para que a mina tenha uma pegada de carbono menor e com menos gente exposta ao risco. E é interessante isso, eu acho que o setor vive um paradoxo, né? O que eu quero dizer com isso? Para ter a transição energética, para diminuir a geração de carbono, nós vamos precisar mais e mais da mineração, né? Para ter os componentes necessários para a eletrificação. Então a gente está num paradoxo, né, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida. E fazer isso de maneira mais eficiente, né? Uma coisa era trabalhei em mina de ouro que tinha 6 gramas, mina de céu aberto, né? Não subsolo, 6 gramas, 7 gramas por tonelada, mina de cobre com 4% de cobre. Hoje em dia, tu, né, tem que sobreviver com meia grama por tonelada, 0,3% de cobre, e olhe lá. Então é fazer isso, minerar mais, lavrar mais, tirar mais recurso do subsolo de uma maneira mais eficiente. É isso. E, Maurício, eu vou aproveitar a sua experiência. E você vê a mineração, aqui no Brasil especificamente, então, com relação a isso, indo cada vez mais subterrânea, ou vamos manter céu aberto por muito mais tempo? Como é que você está vendo isso aí? O Brasil é um país minerador, né? Não, a gente não pode se considerar uma Austrália, né? Uma África do Sul. A gente No não tem uma Chile? movimentação, uma história de mineração em grande volume que nem esse pessoal evoluiu nos últimos anos. Mas a gente é um país minerador, né? A gente é um país minerador, tem muito conhecimento aqui, e o grande conhecimento está na mineração a céu aberto. Então tem uma barreira aí que é realmente a especialização dos grandes players aí no subsolo, e a outra é ainda ter depósitos grandes de teores bons a céu aberto, né? Que é um custo operacional menor, mais simples de operar, né? Então, no curto espaço de tempo aí eu não vejo, né, grandes projetos de subsolo substituindo os grandes projetos de céu aberto. Eu acho que ainda a gente vai um bom tempo no céu aberto como grande driver aí de produção de metal fino, né, no fim das contas. Legal. Ô, Maurício, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi muito ilustrativo, muito cognitivo, até se eu posso usar essa palavra, para todos que participaram. Obrigado, espero fazer outros. Tá todo mundo pedindo aí quando é que é o próximo e falar de alguns assuntos específicos. Obrigado pela sua participação.
Éder, o que que você pode falar para essas novas gerações aí? Se bem que você é novo pra caramba, 20 e poucos anos, mas que você pode falar dessas novas gerações aí com questão a plataformas, né, que são embarcadas nos veículos, ou o que que você está vendo nos mercados fora do Brasil que o pessoal deveria ficar atento? Tá no mudo, tá no mudo. O que, né, eu acredito que eu posso falar e dar de consideração final, assim, uma das coisas mais importantes é ter análise crítica e visão sistêmica das coisas, né? Eu acho que tem muita gente que, né, quer aplicar a tecnologia por aplicar a tecnologia. A tecnologia pela tecnologia, ela não gera resultado. Para a tecnologia gerar resultado, precisa de gente tomando boas decisões a partir do que está sendo visto, né? E cada vez mais eu acho que o mercado está indo por um caminho que espera que aperte um botão e as coisas todas se resolvam, né? E não é assim, né? Eu acho que as pessoas elas precisam cada vez mais se desenvolver tecnicamente para conseguir utilizar a tecnologia a favor da engenharia para gerar resultado. Então eu vou parar, vou analisar, vou tomar decisões estratégicas, eu vou ver, cara, como é que o sistema pode linkar com aquele outro? Qual o insight que eu posso ter disso? Qual plano de ação eu posso construir a partir disso para que gere o resultado? Como é que eu faço um acompanhamento do bom e velho plano de ação para que aquele follow-up, no final das contas, eu consiga mensurar o que aconteceu, né? E provar que aquela minha tese estava certa ou estava errada e mudar a rota para chegar naquele resultado final, né? Então, às vezes, eu acho que as discussões elas ficam muito no âmbito da plataforma, da tecnologia, pela tecnologia, né? Quando deveriam ter mais discussões em prol do resultado que isso vai gerar e de qual é a análise crítica e visão sistêmica que vai se aplicar aquilo, né? E acho que é uma das coisas muito importantes para os cursos aí de engenharia, né, e para o profissional do futuro, trabalhar. Com certeza. É aquele famoso tripé, né? Eu falo tripé com um círculo no meio, né? Tecnologia, processos e pessoas, e no meio está os dados, né? Saber fazer análise de dados, né? Essa é o polígono aí interessante. Éder, muito obrigado mesmo por separar um tempo para estar aqui com a gente. Acho que foi bem bacana. E o Pedro tem a honra de fechar o painel com as considerações finais. É, Pedro, você teve uma experiência aí farta, né, de subir em torre de conectividade, conexão, 70 metros, de sair de um sistema Telebrás, né, público, para um sistema já privado, com grandes operadoras, e agora você está ajudando a transformar ainda mais, né, indo para as redes privadas, né? O que você pode falar aí para os nossos participantes, para a nossa equipe, em sua consideração final? Olha, eu acho que essa transição digital, né, como a gente está falando aí, ela é necessária, né, para aplicar tudo que o Éder e o Maurício disse ao longo do painel aí. Ela é necessária, ela tem que existir, mas eu também acredito que ela tem que ser gradual. Você não pode chegar numa mina que não tem nada e tentar entregar um 5G que o cara vai ter mais de 800 megabits no dispositivo, entendeu? Não tem essa necessidade nessa transição, que ela tem que ser por etapas, não adianta. Não tem como atravessar momentos. Então, mesmo o, o- hoje o pessoal fala muito em 5G, já estão começando a falar em 6G. Pô, calma, vamos dar tempo, vamos dar passos corretos, né, no tempo correto. Então, hoje, sistema de despacho e autônomo, eu ainda acredito que o 4G consegue atender um 4G bem projetado, com um core centralizado, que tenha uma resiliência, que você possa ter múltiplas estações em hot swap. Então, você consegue ter ainda um atendimento muito bom com 4G sem precisar partir para 5G, tá? Pô, aí não, mas eu tô falando de 30, 40 escavadeiras, tratores teleoperados com câmera 8K, 16K. Opa, peraí. Aí você precisa dar um passo mais do que o 4G. Você precisa, nessas praças onde vão trabalhar esses tratores, aí você vai para um 5G, porque não adianta.
Você pode utilizar qualquer frequência que a Anatel nos permite, em 4G, 5G ou até o 6G quando chegar, mas você não ganha tanto assim, porque você não tem todo o espectro para utilizar, porque uma parte do espectro é do público, outra parte do privado. Você não pode invadir um outro, até por uma questão que invasão é crime federal, tá? Invasão de espectro, só para deixar bem claro nisso aí. Então a gente tem que saber onde trabalhar, como trabalhar, com que ferramenta. Não, você disse mais cedo, não é uma receita de bolo. A gente tem que pegar, cada caso é um caso completamente diferente. Acredito que Maurício e Éder também, por mais que vamos dizer assim, Éder, você aplica o mesmo software para todas as mineradoras, mas cada uma tem sua especialização, tem seu foco. Maurício, toda mineradora você vai ter que tirar o minério do A, colocar lá no britador, tirar o estéreo do B, colocar no depósito estéreo. Mas cada uma acessa de um jeito. Então, assim, a telecomunicações também. É, essa mudança, essa mudança, assim, para quem está nos assistindo aí, entender que o público não vai resolver todo o seu problema, ele não está lá para isso. Ele está lá para te dar aquela cobertura, aquele telefone que você consegue ligar, que você consegue utilizar, beleza. Mas para você trafegar dados de uma forma dedicada, de uma forma para você, que atenda todos os seus recursos, as suas aplicações, isso tem que ser privado, não adianta. Você vê que na sua casa você tem uma rede privada, você tem um Wi-Fi na sua casa. Isso é sua rede privada, não deixa de ser. Então, pode ser atendido por uma grande operadora, pode ser atendido por um pequeno provedor, mas você tem essa rede privada e você utiliza também o público quando você está na rua, na comunicação, vamos dizer assim, onde ele atende. Mas só um dado, tá, Walter? Vou soltar um dado aí de 2023, tá? Eu não tenho mais atual que isso, que 82% da população brasileira tinha acesso à conexão de dados de alguma forma, porém, 84% do território brasileiro não tem nenhum tipo de comunicação de dados. Então, assim, o público está aí para business to consumer, não business to business. Ele está para pegar o povão. Acho que o Walter até já comentou de um outro dado que ele tem quando ele trabalhou na Telefônica Peru, né? Se você quiser até dar esse dado aí para complementar, que eu não me lembro de cabeça para não falar mentira. Mas eu lembro que você disse alguma coisa de business to consumer e business to business. Não, na verdade Pedro, obrigado pela sua participação, é sempre bom discutir também, entrar um pouquinho mais, né, fazer o famoso doble clique, entrar nas questões técnicas é importante. Não, esse dado lá do Peru, só para não deixar ninguém sem resposta, é que, em geral, a receita de uma operadora de telecomunicações, 87% é business to consumer, né? Então, eles olham realmente, o negócio deles é o usuário final e não o usuário empresa, né? Olha, tem aqui 4 minutos e 15 segundos para tentar fazer um fechamento e agradecer a todos. A gente documentou as perguntas e respostas aqui para as pessoas, a gente vai responder para vocês também, tá? Se não deu tempo de compartilhar todas, mas eu fico com três mensagens aqui. A primeira é, antes de sair fazendo qualquer coisa, entenda o porquê, né? Por que você está fazendo, por que você está buscando uma tecnologia, por que você quer um 5G, por que você tem que ter um veículo autônomo, né? Porque se você não tem o porquê, primeiro, qualquer caminho te serve, pessoal. Então, essa é a minha primeira consideração. A segunda consideração que a gente falou aqui repetidas vezes, tecnologia é um facilitador, né? Tecnologia está aí para facilitar algum movimento, alguma ação estratégica, tá? E termino com o que foi o mote desse evento, né? O ecossistema, a colaboração e a necessidade de especialização para chegar a um objetivo maior, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, meu muito obrigado a todos. Nos vemos nesse Brasil grande por aí, com certeza com nossos clientes, com certeza o Maurício, o Éder, o Pedro por aí, e seguramente na Expo Zibran todos vamos estar lá em Salvador e vamos compartilhar um pouquinho mais. Obrigado mesmo de coração, foi um prazer e foi excelente, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado, um prazer, tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos aí.